Olá, tudo bem? Eu me chamo Soraya Marchetti e hoje eu venho falar de alguém muito especial, muito importante na minha vida. Faz mais ou menos uns 3 anos que eu a conheci. Ivone Delgado. Ela é uma mulher muito, mas muito especial. Quando eu a conheci, eu estava vivendo uma fase muito difícil na minha vida. E neste tempo, ela foi um alicerce forte para que eu não caísse totalmente no fundo do poço. Aliás, eu acredito que eu já estava no fundo do poço. E nós nos tornamos amigas. E ela sempre foi extremamente atenciosa comigo. Ivone, ela é o reflexo do estilo de mulher que não desiste fácil quando Deus coloca um propósito em suas mãos. Eu passei por esse período da minha vida exatamente aqui onde eu estou neste quarto. Só que era outro ambiente, era um quarto escuro, fechado, eu não gostava de luz. E apesar de eu já ter sido curada por muitas áreas na minha vida naquela época, eu me encontrava sofrendo de ansiedade, fobia, pânico social. E foi nesse momento que a Ivone olhou para mim sem julgamento, me apoiou, ela praticamente me ajudou a se levantar quando eu mal conseguia caminhar. Então a Ivone, ela veio como um alicerce de Deus. E um dia ela me contou que fez uma formação, uma mentoria que se chamava Identidade Plena. E eu acreditei nessa formação dela e acreditei também que era uma direção de Deus para aquele tempo. E ao passar do tempo, nas nossas sessões da terapia com a Ivone, eu percebi que havia algo muito maior agindo dentro das nossas conversas, dentro do. Vamos dizer assim, dentro das aulas que ela ministrava, dentro do espaço que ela abriu para nós conversarmos. E eu percebi que o Espírito Santo, ele nos conduzia nas nossas conversas. Ele nos conduzia por caminhos diferentes do método da mentoria Identidade Plena. Eh, mas no final, nós sempre retornávamos nas atividades da mentoria. Veja bem, existia uma mentoria, existia um método, mas dentro do tempo que nós duas estávamos dialogando e falando sobre os meus problemas e ela compartilhando as suas experiências, a gente acabava fugindo da rota da mentoria. Guiadas realmente pelo poder do Espírito Santo dentro do trabalho discipulador de Ivone. E aí foi quando eu comecei a perceber essa unção, essa graça diferente que vinha por parte das palavras que ela ministrava, da entrega dela, do método pessoal que ela realmente criou sem nem mesmo perceber. E a gente, sem imaginar, sem programar, na verdade, nós fugíamos daquele roteiro. Só que daí, no final da mentoria, nós orávamos, né? E tínhamos um combinado, eu teria que ler aquelas páginas, cumprir com aquelas atividades. E isso vinha somando em um método totalmente diferenciado da Ivone. E eu gosto muito de mencionar isso porque a experiência dela gerou um método específico que não se pode colocar em mesa, porque fazem 3 anos que Ivone me acompanha. Então, o meu processo do quarto escuro para a luz hoje, do esconderijo para abrir essa janela do isolamento em que eu estava, para estar em comunhão com outras mulheres, precisava de um discipulado, precisava de um acompanhamento. E houve um período em que eu fiquei muito rebelde. Eu não queria mais ouvir a Ivone, sabe? Por isso que a gente precisa acreditar
no mundo espiritual. E Ivone, ela foi muito inteligente, ela respeitou o meu tempo e, e foi sábia em todas as palavras que me encaminhava, porque ela não deixou de me enviar as suas mensagens. A Ivone foi alguém assim que realmente mudou a minha maneira de ver as coisas. Um certo dia, o Espírito Santo disse para mim: segure na mão da Ivone e não solte mais. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu segurei na mão da Ivone e não soltei mais, porque Ivone não tinha soltado da minha mão. Eu que me afastei dela por conta da minha rebeldia. Então, assim, eu percebi que ela enxergou em mim algo que nem eu conseguia ver. Eu precisei abandonar o meu orgulho, a minha autossuficiência e me entregar àqueles que Deus escolheu para estar me ajudando nesse tempo tão difícil da caminhada da minha vida. E mesmo quando eu insistia e desobedecia a Deus e soltava a mão dela, ela não soltava da minha mão, e isso foi fundamental. Hoje eu continuo orando com ela, cuidando e me guardando assim nessa relação, porque hoje eu percebo que a mentoria da Ivone, não durou apenas 8 semanas, assim como estava descrito do método Identidade Plena. Foram anos de acompanhamento. Então, Ivone criou o seu próprio método. Ela não desistiu. Não é, não é um método comprado que a pessoa te acompanha só enquanto você está ali fazendo a mentoria paga. Ela me acompanhou. Foi um acompanhamento, um cuidado com orações genuínas, sabe? E Ivone, ela é mais do que uma mentora. Ela, para mim, é minha amiga, ela é minha irmã em Cristo, ela é uma mãe espiritual, uma mulher que tem a essência do Espírito Santo para resgatar vidas, e ela resgatou a minha vida junto com o poder de Deus Todo-Poderoso. E eu me lembro da história da mulher da Samaria, né, samaritana, que está lá em João 4. João 4, isso. Ela foi buscar água no poço, mas encontrou Jesus. E ele lhe ofereceu água viva. Assim como Jesus, ele viu nela algo que ninguém via, a Ivone viu em mim algo que ninguém via, nem eu mesma. Nem eu reconhecia que eu tinha algumas capacidades que eu desenvolvo hoje. E eu posso dizer que eu fui tirada do fundo desse poço e sou a prova viva de que algumas pessoas precisam de mais tempo para serem curadas. E também sou a prova viva de que Deus usa pessoas, levanta pessoas restauradas e restaura e usa essas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus para nos guiar, para nos acompanhar. Porque quando Deus escolhe alguém por algum propósito, ele não solta a mão. Então, a mentoria da Ivone, ela é única, não tem igual. E como eu já disse, enquanto muitos oferecem cursos para você descobrir a sua identidade, ela se apresenta como uma mulher que vem resgatar a essência da mulher simples, dessa plenitude real e verdadeira da mulher. E ela nos ensina que, primeiramente, nós somos filhas de Deus. Ela nos apresenta uma esposa, uma dona de casa, uma mulher cheia de princípios, de valores, que vem para sustentar a sua família. E esse método da Ivone vem a partir da experiência de vida dela. E é um método que me ensinou algo fundamental, e eu preciso compartilhar. No mundo, existe o mundo espiritual. E nós precisamos estar de joelhos em oração constante. E a Ivone me ensinou isso, a orar, a ser constante. A oração, ela é o alicerce de tudo. A mentoria da Ivone, nesse tempo que ela me encontrou aqui destruída dentro desse quarto, ela não tem um tempo determinado por métodos humanos.
mas ela tem um tempo determinado pelo Espírito Santo de Deus. E isso é uma característica da Ivone, algo que o Senhor plantou dentro dela. Ivone, ela não desiste porque a caminhada é difícil ou porque alguém tropeça nos seus próprios ciclos, como eu mesma tropecei nos meus. Ela é muito mais que uma profissional. Ela é amiga, de verdade, a irmã em Cristo. É uma mãe espiritual incrível, eu faço questão de reafirmar isso. E uma mulher que, em suas experiências de vida, trouxe para este tempo ajuda para que outras mulheres possam avançar como filhas de Deus. E hoje eu me sinto uma esposa dedicada, uma mãe abençoada, uma empresária de sucesso, por mais que nós tenhamos apenas começado na nossa caminhada, e eu sou uma mulher chamada para um propósito maior que vem do Senhor. Então, hoje eu estou aqui para agradecer a Deus por essa mentora incrível na minha vida. Eu sou realmente uma mulher transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uma mulher que teve alguém que foi além de uma mentora, mas que trouxe o seu próprio método. Hoje, eu sou cuidada, eu sou acompanhada, eu sou discipulada por alguém que Deus escolheu para me acompanhar. A Ivone é, sim, uma mentora de excelência. Ela é alguém que, acima de qualquer método, permite que o Espírito Santo de Deus a conduza. Então, eu quero ressaltar algo que o Senhor me mostrou e que eu vim falando para a Ivone. Ivone gerou um método a partir das suas experiências. E ela precisava colocar em prática o método dela. Por mais que muitas pessoas foram abençoadas, quando uma pessoa é chamada por Deus para um propósito, quem planta o método, quem determina como vai ser os próximos passos é o Espírito Santo. E para isso, nós precisamos de mulheres comprometidas com a verdade da palavra de Deus e observar o quanto essa mulher, mesmo enfrentando seus problemas pessoais, ela não desanima, ela segue em frente, porque muitas vezes o nosso inimigo, o inimigo de Deus, vai tentar atingir a nossa casa, a nossa família, para que nós deixemos de agir como aquela que foi escolhida e chamada por Deus para estar ajudando outras pessoas a alcançar o propósito de Deus em sua vida. Foram muitos anos de mentoria. Eu tropeçava em meus ciclos altos e baixos de um psique totalmente destruído, dilacerado. E eu amo ser cuidada e ser mentoreada pela Ivone. E eu quero hoje deixar aqui registrado que se você não está conseguindo avançar no propósito de Deus para a tua vida, segura na mão da Ivone e segue. Olha o meu exemplo. Quem me conhece, quem me viu os meus estágios, sabe que eu passei por muitas coisas difíceis. Realmente, a fobia, o pânico social, atingiu até a rede digital, quando eu me excluí de tudo, de todos os grupos do WhatsApp, não queria mais conversar com ninguém, isolada dentro da minha caverna, e Deus plantou uma pessoa para semear dentro da minha caverna. Ivone é uma das mulheres que me ajudou e foi um fundamento, a base. Eu posso te afirmar que se você souber ser ensinável,
e deixar ser guiada pelo Espírito Santo, você vai avançar no nome de Jesus. Porque o Senhor capacita quem Ele quer, como Ele quer e no tempo dele. E nós só precisamos ter a sabedoria de segurar a mão daqueles que Deus escolheu para nos ajudar e não soltar mais. E é por isso que eu digo que eu e Ivone temos uma aliança firmada diante de Deus Todo-Poderoso, porque ela foi usada pelo Senhor para que eu hoje pudesse estar aqui gravando esse vídeo, algo que eu não queria mais fazer. Eu nunca imaginei cuidar de Instagrams, nunca me imaginei trabalhando como uma editora, e isso partiu deste tempo de busca, de cura, de relacionamento com o Senhor e principalmente da ação do Espírito Santo de Deus. Através dessas conversas, dessas aulas ministradas, do agir dos profissionais de algumas áreas específicas e daquilo que só Deus pode fazer através das pessoas. E é por isso que muitas vezes o inimigo quer que nós nos isolemos, para que as pessoas não nos alcancem conforme a vontade de Deus. Então, hoje, essa mensagem fica aqui registrada para que você busque, para que você não desista e para que você acredite que Deus, ele tem um plano perfeito e a vontade dele se cumpre na minha, na tua, nas nossas vidas. E todos os ciclos repetitivos que nós tenhamos que passar é porque ainda ficou alguma coisa que o espírito precisava curar. E aí então chegou o momento de eu avançar. E Ivone foi fundamento nesse tempo porque ela simplesmente me mandou uma mensagem: você precisa romper o ciclo para você avançar. E ela me ajudou a me posicionar para que eu pudesse realmente avançar e estar aqui hoje falando com você. E falando bastante, né? Ficou um vídeo bem comprido, né? Mas é isso aí, é uma conexão em rede. Eu vim para somar em rede. E hoje eu estou muito feliz com aquilo que Deus me deu, principalmente com as pessoas que Deus escolheu para me ajudar. Obrigada, Ivone. Obrigada por tudo que você fez por mim. Abrace o seu método. Nós fomos muito, muito abençoadas pelas estratégias de Deus, por aquilo que Deus trouxe para nós a partir de outros métodos. Mas eu quero te lembrar que a maneira como você cuidou de mim, o seu método, é único. Eu estou com você há mais de 3 anos e isso fez toda a diferença. Porque é raro quando uma profissional se importa tanto com você a ponto de cuidar, de zelar, de observar e de buscar saber como você está. Vai além, muito, muito além de um interesse, uma questão financeira. Vai além, vai o compromisso. É uma mulher comprometida com a verdade e com a vontade de Deus em nossas vidas. Esse método da Ivone, o método que a Ivone criou e que eu mesma falava para ela, diz: Ivone, você gerou um método a partir das suas experiências. Eu vim falando muito tempo para Ivone. Ivone, você precisa olhar para o teu método, para as suas estratégias, porque eu sou a prova viva desse método, da experiência da Ivone, algo que ela gerou. Porque uma coisa é você você se desenvolver a partir do método de 8 semanas, né? Mas e aí? Os outros quase 3 anos, né?
Esse método é um método incrível. É algo que só o Espírito Santo pode plantar dentro de alguém para ajudar outras pessoas. Então, se você está precisando, assim como eu um dia precisei, vem, busca ajuda, seja uma mulher sábia e se deixe ser ensinável por alguém que tem capacidade e que se deixa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus e que não determina um tempo para a tua cura, porque é muito fácil algumas pessoas quererem determinar o tempo para a nossa cura, quando nem elas mesmas estão curadas das suas dificuldades. Então, eu quero mais uma vez agradecer a Deus por ter me apresentado pessoas específicas para que eu pudesse avançar. Agradeço de todo o meu coração a você, Ivone, por não ter soltado da minha mão. Peço ao Senhor que te abençoe grandemente e muito obrigada por tudo que tu fez na minha vida. Que Deus te abençoe, minha linda. Fique com Deus.